Bendiciones, 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 mulheres sanadas para sanar, mulheres vitoriosas em Cristo Jesus. Muy buenos dias a todas ustedes, Deus las bendiga hoje e sempre. Saludo, saludo da missioneira Márcia Gomes, aleluia. Estamos aqui com o nosso devocional do dia, despertar com Deus, aleluia. Continuando aqui hoje, não? Continuando aqui o nosso estúdio, seguindo aqui o nosso estúdio que ayer começamos a ver. Estamos falando sobre Abigail, uma mulher incrível, uma mulher incrível. Glória a Deus, aleluia. Bendiciones, bendiciones, hermana Narcisa. Deus la bendiga. Aleluia, glória a Deus. Então, hoje, hermosas do Senhor, nós outras vamos estar seguindo aí com o nosso estúdio, não? Que ayer começamos. Estamos falando sobre Abigail, uma mulher incrível, uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher que sempre buscava, não, a presença do Senhor para que pudesse ali conviver, não, com uma pessoa muito difícil que era sua esposa. Nós estamos falando sobre isto, né? A graça do Senhor sobre nossas vidas, glória a Deus, aleluia. E que esta mulher, não, que está nos ensinando como podemos, né? Como nós outras podemos fazer para viver com uma persona não de difícil, né? Com uma persona de difícil de se lidar, difícil de manejar esta pessoa. Ela sentiu em super o que é viver ao lado de uma pessoa extremamente difícil, não? Conviver com ela. Pero com sua inteligência, sabedoria, lo logrou, não? Ela passa de vítima a sobrevivente, aleluia. Ela não permitiu, hermosas, Abigail, ela não permitiu que las ações, la falta de controle e de sua estupidez, que era não seu esposo Nabal, fazê-la amargar-se, ressentir-se, reclamar sua vida ou sentir-se como uma de las piores mulheres do mundo por haver se casado com essa figura, não, com este homem, ou vitimizar-se a si mesma, mas que em câmbio ela estava orando por ele, não? Que ensinamento hermoso, que ensinamento glorioso da Abigail, que hoje, nesta manhã, ela nos traz. Ela não se rendeu, ela não se tornou aí uma vítima, não, ela não se tornou uma vítima, ela não se tornou uma mulher amarga, ela não se tornou uma mulher ressentida, ela não se tornou uma mulher que reclamasse da vida, não, ela não permitiu que as ações, as atitudes do seu esposo fizesse com que ela se transformasse em uma mulher amarga, não, ela reverteu essa situação orando ao Senhor, buscando ao Senhor por seu esposo. E é isto, hermosas, mulheres sanadas para sanar, é isto que nós outras temos que fazer. Nós outras temos que orar para as pessoas difíceis que convivemos. Não? Existem pessoas, pode ser o esposo, pode ser algum filho, pode ser a irmã, pode ser o irmão, pode ser a esposa, sim? Pessoas com dificuldade, não? Com dificuldade de conviver com ela.
Então nós outras, esta semana, vamos estar aprendendo aí com Abigail, uma mulher sábia, uma mulher inteligente e uma mulher que buscava a presença do Senhor. Então, hermosas do Senhor, nós outras vimos, né, que o Senhor cambia seu caráter. Ela estava orando para que o Senhor cambiasse o caráter do seu esposo, mas antes, não, de continuarmos conhecendo mais Abigail, esta mulher extraordinária, esta mulher incrível, nós outros vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor. Eu invito aos teus que cerrem seus olhos e vamos orar para que o Senhor venha nos bendecer neste dia. Padre, graças. Graças por tu amor, graças por tu bondade, graças por tu fidelidade, Senhor. Aqui nós outras estamos nesta manhã, Senhor, te agradecendo, Padre, porque o Senhor tem cuidado de nós outras. Lhe entregamos nesta manhã a nossa vida, o nosso hogar, Padre, a nossa família, o nosso matrimônio, as nossas necessidades. Padre, tudo aquilo que nós outras necessitamos, Padre, confiamos que o Senhor enviará o socorro, que o Senhor enviará a ajuda do alto céu, Senhor. Padre, renovando as nossas forças, renova as forças, Padre, de cada uma dessas mulheres nesta manhã, essas mulheres sanadas para sanar, essas mulheres, Padre, que o Senhor tem levantado, essas mulheres que farão a diferença nessa terra, por onde elas estejam, Senhor Jesus, elas farão a diferença. Cubra, Padre, as tuas irras com a sangue de Cristo, entra com provisão em seu lar, entra com providência em seu lar, Senhor, sana os que estão enfermos nesta manhã, sana a hora, Senhor, os que estão hospitalizados, visita no nome de Jesus, repreendemos todo dolor de cabeça, repreendemos todo mal-estar, repreendemos todo dolor, Senhor Jesus, todo ataque, Senhor Jesus, do inimigo, Senhor, contra as nossas vidas, contra as vidas da nossa família. Senhor, nos cobre com teu sangue, nos guarda. É o que nós outras lhe pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãs, hoje vamos a conhecer algumas características de Nabal que podem impedir a construção de relações saudáveis. Sim? Joagel disse que para nós outras entender a história de Abigail, nós outras necessitávamos primeiro conhecer o seu esposo, conhecer esta pessoa de difícil caráter. Então, antes de conhecer a fundo, como foi que ela enfrentou, como foi que ela soube contornar a situação por causa da tolice de Nabal, né? Então, assim, nós temos que primeiro conhecer Nabal. Então, hoje nós vamos estar conhecendo algumas características de Nabal que podem impedir a construção de relações saudáveis. Sim? Então, nós outros vamos estar lendo aí 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. 1 Samuel, capítulo 25, no versículo 13. Nos habla assim a palavra de Deus. Se chamava Nabal e pertencia à família de Caleb. Sua esposa Abigail era uma mulher bela e inteligente. Nabal, por o contrário, era insolente e de mala conduta. Então, o que era Nabal? Nabal, ele era uma pessoa insolente e de mala costumbre, ou de mala conduta. E hoje o nosso tema, nós vamos estar ministrando, falando um pouquinho do tema. Não converte-se em vítima, senão em sobrevivente. Então nós vamos ver aqui as características de Nabal. E nessas características nós outras vamos perceber que em vez de Abigail se tornar uma vítima, por causa das atitudes, das condutas malas de seu esposo, Nabal, ela não se converteu.
em vítimas, mas sim, ela não se converteu em vítima, mas em uma sobrevivente, não? Sobrevivente. Então, a primeira característica, as mulheres sanadas para sanar, que nós outros podemos ver aqui em Nabal, que Nabal foi dura, não? Nabal, ele era uma pessoa dura, né? E as pessoas duras se consideram amargas, duras, grosseiras, severas, nervosas. Esta era uma das características de Nabal. Era uma das situações que Abigail enfrentava em seu matrimônio, enfrentava em seu hogar. Ela vivia com uma persona dura, ela vivia com uma persona amarga, ela vivia com uma persona grosseira, severa. Ela convivia com esta persona. E com essas personas, as coisas para eles, não? Eles só se podem resolver com gritos e agressividade. Uma persona dura, uma persona grosseira, essas pessoas difíceis, nós outros não temos como dialogar, nós outros não temos como sentar, dialogar pacificamente, não. Porque é do caráter da pessoa. Ela pensa, não, que gritando, que sendo agressiva, ela produzindo medo e não respeito e rebeldia em las pessoas que te rodeiam. Essas pessoas pensam que assim elas vão conseguir algo, não? Mas não consegue algo. Ela consegue converter o ambiente familiar, converter aí o seu hogar, não, em basicamente em um inferno, não, em basicamente isto, porque ninguém suporta conviver com uma persona grossa, com uma persona amarga, com uma persona que não sabe falar, com uma pessoa que não sabe ser humilde, com uma persona que não sabe reconhecer que está equivocado, que não é desta maneira. Escute bem, irmãs, isto tudo Abigail, ela estava enfrentando. Isso tudo ela estava passando em seu casamento, em seu matrimônio. Mas ela não se tornou uma vítima. A Bíblia não nos relata. A Bíblia relata que ela era uma mulher inteligente, uma mulher sábia, que por causa dela, Nabal não morreu. Por causa dela, Nabal não foi assassinado. Não foi. Por causa da sua sabedoria. Então, o primeiro caráter nesta manhã que nós outras estamos conhecendo de Nabal, talvez você está convivendo com uma pessoa assim. Talvez não é dentro da sua casa, não é em seu matrimônio, mas pode ser em seu ambiente de trabalho. Não? Pode ser onde você está trabalhando. Você está encontrando com uma pessoa difícil de conviver com ela ou com ele. Então, Nabal era duro, foi dura, não? Ele foi uma pessoa dura, arrogante, grosseiro, severo, é uma das características de Nabal. E a segunda característica, irmãs do Senhor, de Nabal, atuou com malícia, com maldade. Aqui no versículo 3, não? Na parte B, que ele era de mala conduta, não? E nós outros podemos ver que Salomão, ele definiu que o homem com malo, com as seguintes palavras, tem maldade em sua boca. Ele pensa solamente a fazer o mal às pessoas.
Ele pensa solamente a fazer o mal nas pessoas. Então, na segunda característica de Nabal é que ele sempre atuava mal. Sempre. E ali estava a sua esposa do lado. Não? Ela estava ali. E lá, terceira característica, mulheres sanadas para sanar, que nós outras vamos ver de Nabal, que foi ingrato. Não? A terceira característica de Nabal. Nabal era ingrato, foi ingrato. Aqui no versículo 11 e 21 do 1 Samuel, onde nós outras estamos vendo sobre a história de Abigail e aprendendo com Abigail, como nós outras podemos conviver, não? Com pessoas difíceis, como foi Nabal, seu esposo. Então, mira aqui, no versículo 11 do capítulo 1 Samuel 25, escute o que fala aqui. Porque hei de compartir mi pão e mi água, e la carne que é reservado para mis esquiladores, com gente que nem sequer sei de onde vem. Isso que ele estava falando, ele estava respondendo aos homens de Davi que foi até Nabal, não? E ele não. Ele foi ingrato. Neste momento ele agiu com ingratitude. Ele não reconheceu os benefícios recebidos que Davi cuidava, não? Cuidava das coisas dele. Então, assim, ele não reconheceu. A segunda característica de Nabal, ele foi uma pessoa ingrata. Ele não reconheceu os benefícios recebidos. Lá em gratitude, hermosas, lá em gratitude, ela produz um dolor insuportável em o coração, que mal é tu viver com alguém que não reconhece seu esforço, não? Tudo isto, Abigail estava vivendo em seu matrimônio. Abigail, ela não era reconhecida pelas coisas que ela fazia para o seu esposo, porque ele era uma pessoa ingrata, ele era uma pessoa grossa, ele era uma pessoa dura. Ele era uma pessoa de mau caráter. Ele era uma pessoa que atuava com maldade. Escute bem como esta mulher passou. Nós outros não sabemos quantos anos que ela estava casada com Nabal. Mas foi momentos difíceis que ela estava enfrentando. E nessa dificuldade, não, neste período aí que ela estava enfrentando, nós outras podemos ver e aprender muito com esta mulher. Ela não se ex-vítima. Ela não se colocou como vítima. Como tem muitas mulheres, não, que têm se colocado como vítima. Eu sou assim, eu vivo assim porque meu esposo age assim, porque minha mamãe fez assim, meu papai fez assim, e assim tantas, não? Outras coisas, mas ela poderia neste momento se colocar como vítima. A Abigail poderia neste momento, não? Se render-se, sair de sua casa, voltar para a casa do marido dos seus papás? Não! A Bíblia não habla isto. A Bíblia nos mostra que ela era uma mulher sábia. A Bíblia nos mostra que ela era uma mulher inteligente. E nesses períodos, ela estava orando ao Senhor. Cada coisa, não? Talvez palavras. Porque você viver com uma pessoa grossa, essa pessoa, ela solamente abre a boca para herir tu coração. Herir seu sentimento. E a Bíblia não relata que Abigail era uma pessoa amarga. A Bíblia não relata que ela era uma pessoa ressentida. Mas relata que ela era uma pessoa sábia.
E nessa sabedoria ela estava buscando ao Senhor. Então é isto, irmãs do Senhor, mulheres sanadas para sanar. Talvez você está se identificando com alguma dessas características que alguma pessoa que convive com vocês, que você convive com esta pessoa, ela tem. E muitas vezes você está criando em tu coração uma raiz de amargura. Muitas vezes você está se tornando amarga por causa desta pessoa. E você está olvidando de uma coisa fundamental. Levar essa dificuldade, levar esta pessoa aos pés de Cristo. Orar para o Senhor cambiar esta pessoa. Porque eu creio que era isto que Abigail fazia a sua vida. Cada palavra que ela recebia, cada palavra áspera, grosseria que ela recebia do seu esposo, ela levava ao altar do Senhor. Ela buscava ao Senhor. Ela não peleava. Ela não peleava, não. Mas ela entregava nas mãos do Senhor. Porque somente o Senhor pode cambiar o coração de umas pessoas desta forma, desta maneira, irmãs. Então, se nós outros podemos ver aqui que a terceira característica de Nabal foi ingrato, não? Então, se era isto que Abigail estava vivendo em seu matrimônio, ao invés de ela ir, não? E ponte como é o pobre, né? Colocar como a pobrezita de mim, não? Com uma autocomiseração, se fortaleceu, não? Em la presença, não? Em la presença do Senhor. Com isto ganhou sabedoria de lo alto para viver com uma pessoa difícil com sua esposa, né? Ela se aproximava mais de Deus. E Deus estava dando ela graça para poder passar por este período, por esta prova, e ela ia ganhar a vitória. E agora nós outras vamos estar vendo aí a quarta característica de Nabal. Nabal era incomunicável. Ele era um homem incomunicável, que no versículo 17, nos habla assim: pense ustedes bem lo que deve hacer, pois la ruína está por cair sobre nossos amos e sobre toda a sua família. Tiene tão mais gênio que nem habla se pode com ele. Não? Isto era o servo, não? Que trabalhava com ele. Ele era um homem intratável, insociável. Pensa tudo isto Abigail estava vivendo. Nos mostra uma grande lição para qualquer mulher que está passando por esse período difícil, por conviver com uma pessoa difícil. Ela nos dá um grande exemplo de como lidar não com uma pessoa difícil. Então, a quarta característica de Nabal, ele era incomunicável. Era um homem intratável, insociável. Abigail teve que ir-se e não pôde falar com ele. Aqui no versículo 19 nos habla. O empregado foi falar com ela, porque com Nabal nada podia falar. Nada podia falar. Então, a quinta característica não de Nabal era uma tonteria, né? Ele era uma pessoa tonta. No versículo 36, nós outros vamos ver aqui, mira, no versículo 36,
Quando Abigail chegou à casa, Nabal estava dando um régio banquete. Se encontrava alegre e muito borracho, assim que ela não lhe disse nada até o dia seguinte. Mira, eles estavam correndo risco, não? Ele e sua esposa foram ameaçados por causa de que? Da atitude de Nabal. A atitude de Nabal. Então eles estavam sendo ameaçados, foram ameaçados. E sem embargo, como atuou de maneira irresponsável. Que estava agindo Nabal. Então logo, né? E ele estava fazendo aquela festa sem falar com Abigail. Ele organiza uma festa sem a presença de Abigail. Quando ingeriu uma grande quantidade, não, de bebida que provocou a embriaguez, e que difícil é, irmãs, né? Quem aí vive com uma pessoa que embriaga, né? Mulheres que têm passado esse período, né, esse momento difícil, que tem, não, um esposo que embriaga, que difícil que é. Quem passou na pele, quem viveu, quem está vivendo, que sabe, compreende que é difícil. Então ela chegou e viu ali. Só que ela não, mira, escute bem, que mulher sábia. Ela não falou nada. Aqui no versículo 36 disse, não, que quando ela chegou à casa, Nabal estava dando um banquete, uma festa, não? Assim que ela não lhe disse nada. Ela não lhe disse nada, né? Diferente de muitas mulheres que não estão tendo a sabedoria, que quando encontram seu esposo embriagado, elas vão pelear, elas vão bater de frente. E aqui Abigail nos dá um exemplo. Não habla nada, deixa passar no dia seguinte. Porque o que você vai falar com uma pessoa que está embriagada? Você vai falar o quê? Não? Vai trazer uma contenda, vai trazer uma peleia. E nessa peleia pode correr algo muito perigoso. Não? Algo muito triste, como muitas coisas acontecem quando uma pessoa está embriagada. Porque a pessoa embriagada, ela se sente mais fortificada, ela se sente forte, não? A ponto de pegar instrumentos para querer, na violência, querer até matar muitas vezes. Que nós outras sabemos aí, reportagens, não? Mas ela foi sábia. Ela disse no outro dia. E é isso, irmãos, que nós outras temos que fazer. E que difícil é levar-se bem com as pessoas para ver as necessidades reais, né, que las rodeia. Então, convivência com pessoas como Nabal, hermosas, a forma mais fácil é descartá-las para muitos. E muitos têm hecho isto, descartar essas pessoas, não querer nem se aproximar dessas pessoas. Mas isto, irmãos, são pessoas que não conhecem a Cristo. Porque para eles, não, a justificação é essas pessoas que são difíceis de conviver, elas têm uma justificativa, uma justificação que é: assim nasci, viverei assim e morirei assim. É a justificação dessas pessoas difíceis. Eu nasci assim, assim viverei assim e morirei assim. Só que creemos em o poder de Deus. Eu e vocês creemos no poder de Deus. Não devemos olvidar que o nosso Senhor é um especialista de cambiar corações.
Conocemos a inumeráveis pessoas que tiveram suas ações transformadas pelo poder de Deus. E esta era a esperança de Abigail. Abigail sabia em sua oração que Deus ia fazer algo. Deus não permitiria que ela estivesse a vida toda daquela maneira, com um homem áspero, com um homem arrogante, com um homem de mal conduta. Não, com um homem, aqui habla, com um homem que não se associava a nada, insociável, com um homem ingrato. Então, as ações transformadas pelo poder de Deus. Devemos orar, mulheres sanadas, para sanar e atuar para que as pessoas em nossas relações também se transformem. E eu incentivo a você nesta manhã que continue orando, continue clamando ao Senhor. Não pare de orar por esta pessoa. Não pare de colocar esta pessoa no altar de Deus. Deus vai transformar, Deus vai cambiar a sua atitude, do coração, do pensamento, porque Ele tem o poder. Então, irmãs, se alguém de tua família vive com o síndrome de Nabal, que se identifica com tuas ações e na prática diária, o melhor remédio será uma identificação imediata com o exemplo de Abigail. Seus métodos podem ajudar-nos em o desafio de desenvolver relações saudáveis. E nós outras vamos orar e Deus vai cambiar. Amém? Glória a Deus. Então, hoje, nós outras vimos aqui, não? O nosso despertar com Deus, o nosso devocional com Deus. Nós vimos aí as características de Nabal. O que Abigail ela estava enfrentando em seu matrimônio. O homem que ela era casada. Ela era casada com um homem que era amargo, era duro, era agressor, grosseiro, agressor não, perdão. Ele se considerava amarga, dura, uma pessoa dura mesmo, grosseira, severa, uma pessoa nervosa, e pessoas assim, não? Elas acham que no grito elas conseguem as coisas. Então, a segunda, Nabal, ele atuava com malícia, ele atuava com maldade. A terceira era uma pessoa ingrata. Ele não reconhecia o que fazia. Então, como estava sofrendo, não? Sofrendo a Abigail. Mas uma coisa muito impressionante que a Bíblia relata, que ela nunca murmurou. Ela nunca, não relata isso. Relata que ela foi uma mulher sábia, uma mulher inteligente, que por causa dela Nabal não morreu. Por causa dela. Então, irmãs, continue orando. Se você está convivendo com alguma pessoa com alguma dessas características, talvez você está querendo descartar esta pessoa. Ou talvez você já até descartou esta pessoa. Mas eu quero incentivar a você nesta manhã que não haga isto. Sim, que volve a orar por esta pessoa. Nós outras que conhecemos a Cristo. Nós outras que conhecemos a Cristo. Nós outras temos que orar por essas pessoas difíceis. Para que o Senhor cambie. Para que o Senhor transforma. Para que o Senhor abra sua mente. O Espírito Santo abra sua mente. Não? Porque não é fácil. Aqui nós outras aprendemos. Abigail, ela não fugiu. Fugiu é português, não? Ela não huiu. Não sei se eu estou falando certo esta palavra em espanhol. Entende? Ela não fez isso. Ela não foi para a casa do seu papá.
Ela não foi para a casa da sua mamãe, não. Ela não foi para casa. Ela continuou em sua casa. Ela continuou em seu casamento. Como muitas mulheres. Hoje muitas mulheres, qualquer coisita, não, ela está correndo para a casa dos seus padres. Ela está correndo para a casa dos seus padres. Não. Aqui, Abigail, ela estava sofrendo muito. Ela estava sofrendo. Bendiciones, irmã Júlia. Bendiciones, hermosa, serva Deus Senhor. Então, se ela estava sofrendo muito. Abigail estava sofrendo muito. Mas ela também não se vitimizou, não. De jeito nenhum. Ela não se colocou como vítima. Ela não se colocou como vítima. Mas sim em uma sobrevivente. Abigail não se converteu em uma mulher amargurada. Porque imagine, irmãs, com um homem da forma que ela temia em sua casa. Com um homem arrogante. Com um homem de má conduta. Com um homem mau. Com um homem grosseiro. Não? Com um homem que não sabia reconhecer o que a esposa fazia. E tem muitas mulheres que agam tudo pelo esposo. Haga tudo pelo seu esposo. Não? E seu esposo não reconhece. Não reconhece o carinho, o cuidado da sua esposa. Solamente com grossura. Solamente com aspereza. Não? Solamente isto. E quando nós vimos aqui, aprendemos, era para Abigail se tornar uma mulher amarga. Era também ter o contágio, não, do seu esposo, poderia contagiar ela. Que ela poderia ser uma mulher também insuportável. Mas não, ela não se tornou insuportável. Ela não permitiu que as atitudes do seu esposo a influenciasse. Não, ela não permitiu. Abigail, ela estava em constante oração. Porque, irmãos, para suportar uma pressão difícil é a oração. É a oração. E é isto que Abigail está nos ensinando nesta manhã. É isto que Abigail está nos mostrando nesta manhã. Ela está nos mostrando nesta manhã. Para que nós outras venhamos ter sabedoria, para que nós outras venhamos orar, ajunar, fazer cadena de oração, para que o Senhor cambie a vida desta persona, a vida do esposo, da esposa, porque também não é somente o esposo, não, irmãs, existem também mulheres difíceis, existem mulheres difíceis, que os homens também têm enfrentado, têm convivido com essas mulheres. Têm convivido. Em vez de nós outros descartarmos essas pressões difíceis, como o mundo as, não? O mundo é assim, se você é difícil, deixa você para lá. Não? É difícil, fica para já. Não venha, não. Nós outras não. Nós outras somos diferentes. Porque nós conhecemos a Cristo. E Cristo é amor. E Cristo sempre está dando oportunidade a esta pressão difícil. Para que ela cambie. Deus sempre está nos dando oportunidade. E nós outras, com a oração, nós outras possamos acelerar aí. Não? Acelerar. Que o coração desta pressão se abre. Para que o Espírito Santo venha entrar. Porque somente o Espírito Santo pode cambiar a vida de uma persona como esta. Essa persona difícil de conviver. Mas também tem um porém. Nós outras não podemos olvidar. Esta persona tem que querer. Porque no Espírito Santo nós outras sabemos. Ele é educado. O Espírito Santo não invade o coração de ninguém. De nenhuma persona. O Espírito Santo de Deus não invade.
Então ela tem que abrir o seu coração. Então hoje nós tivemos aí as características de Nabal. Como que Abigail, não? Com quem que Abigail ela era casada? Com um homem que era amargo, de duras palavras, um homem áspero, né? Um homem com mal conduta, né? De mala conduta, um homem ingrato, né? Então ele tinha várias características malas, mas mesmo assim ela não se deu por vencida. Mesmo assim, Abigail não se deu por vencida. Abigail ela não urgiu, não. Ela permaneceu em seu casamento, orando, clamando ao Senhor, confiando que o Senhor faria algo por ela. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãs do Senhor, nós hoje ficamos aqui e amanhã nós prosseguimos, não? Nós outros estamos este mês de março, não? Estamos aí vendo, não? Estamos aí vendo aí estudo, mês de março todo, estudo de mulheres, e esta semana estamos vendo aí a primeira mulher, não, que está nos ensinando a como nós outros podemos conviver com esta pressão difícil, não nos tornando vítimas, não, mas de uma sobrevivente. Glória a Deus, aleluia. Sim, minha amada Júlia, sim, eu passei esse processo. 1 Pedro 3:1. Aleluia. Sim, sempre tem, irmãos, assim, verdade. Existem muitas mulheres que estão passando este processo. Esse processo com às vezes, seu esposo, né? Ou até mesmo com o filho. Estão passando esse processo com esses homens, com essas características de Nabal. Mas a vitória é nossa quando nós oramos. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãs, vamos estar orando e vamos estar finalizando esta parte neste dia, agradecendo ao Senhor, que o Senhor venha nos dar força e que nós outras, que não venhamos nos tornar uma vítima do que nós outras estamos passando, mas de sobreviventes. Pai, graças por tu amor, graças por tua bondade. Aqui estamos para agradecer ao Senhor por este momento hermoso, glorioso dessa ensinança, Senhor. Que cada dia mais, Padre, nós outras venhamos aprender, para que nós venhamos, Senhor, ter paz em nosso lar, Senhor, em nosso hogar, em nosso matrimônio. Senhor, eu sei que tem muitas mulheres que estão passando por este processo, mulheres que estão tendo um Nabal dentro da sua casa, Senhor. Um Nabal, uma persona grosseira, uma persona áspera, uma persona severa, uma persona ingrata, Senhor. Uma persona de mal conduta, Senhor. Pai, uma persona insociável, Senhor. Ah, Espírito Santo, muitas vezes, algumas delas estão querendo, Padre, já sair do barco. Muitas estão querendo urrir, Senhor, porque já não suporta mais conviver com esta persona tão difícil, Senhor. Mas nesta manhã, no nome de Jesus, eu lhe pido, eu lhe clamo, eu intercedo por essas mulheres. Renova suas forças, Padre. Renova suas forças. Mira tu coração. Quantos corações de mulheres, Padre, estão dolidas, Senhor. Quantos corações de mulheres, Padre, estão machucadas, estão danadas, Senhor, por a asperez, por a grossidade, Senhor, desses homens, Senhor. Padre, cambia a vida desses homens, cambia tu coração, cambia suas atitudes, Senhor. Renova as forças dessas mulheres, renova nesta manhã, no nome de Jesus, Padre. Eu lhe pido e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus las bendiga, irmãos, e até amanhã. Amanhã nós outros estaremos aqui continuando o nosso estudo sobre Abigail. Amanhã estaremos aqui a partir das
8 horas, no nosso devocional do dia Despertar com Deus. Deus las bendiga a cada uma de vocês, irmã Júlia Arca, irmã Júlia Santos, glória a Deus, a Sônia, Deus las bendiga muito, glória a Jesus. Até amanhã, assim, se não nos passa nada e se Cristo não regressar, não estaremos aqui. E se Ele regressar, glória a Deus, nos encontraremos no céu. Deus las bendiga.